Eu vou fazer uma exposição rápida aqui para vocês da aula de amanhã, dia 24 de novembro, tá bom? Como vocês sabem, eu estou participando de um evento e aí eu vou deixar essa aula disponível durante uma semana no YouTube, tá bom? Ok. Então a ideia hoje é começar na verdade, a falar com vocês sobre softwares, né, voltados para a área das unidades de informação e especificamente para a área de arquivo. Para isso, é bom a gente separar a diferença de software livre e software proprietário. Então, para a gente começar a falar de software livre, é importante é, trazer algumas definições, né, que são relevantes. E, frente a isso, vamos falar um pouco também sobre a ética hacker e a educação, tá bom? É, bom, tudo começa, né, esse termo ética hacker advém desse livro que foi desenvolvido, escrito, né, pelo Pekka Rimani. Ele tem prefácio de Linus Torvalds e do Manuel Castells, né, o pós-fácio, né, do Manuel Castells. Então é um livro bastante relevante. Todo mundo que vai falar sobre software livre geralmente cita este livro. É um livro fino e que eu recomendo que vocês façam a leitura desse livro. Ele, por enquanto, ele não tem disponível ainda no ICI, porque eu estou fazendo a lista de pedido dele, mas ele tem disponível na biblioteca da, da FACED, da Faculdade de Educação, tá bom? Eu recomendo que vocês peguem para fazer a leitura. Tem um artigo também que eu deixei logo abaixo aí na nossa página, né, no espaço aí no Inclusão e Cognição, eu deixei um link na aula de hoje com um texto que fala, que faz tipo uma resenha desse livro, tá? Eu coloquei disponível lá e recomendo que vocês cliquem e façam a leitura e depois o fichamento desse livro. Eu aguardo, perdão, o fichamento do texto que está lá no Inclusão e Cognição. É, eu aguardo que vocês entreguem esse fichamento na próxima aula. Bom, essa frase é bastante emblemática com relação ao software livre. Né? Ela fala: se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e trocamos essas maçãs, quer dizer que cada um vai ter uma maçã. Mas se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e trocamos ideias, então cada um de nós terá duas ideias, ou muito mais, né? Porque a ideia, a ideia quando nós trocamos, a probabilidade é que essas ideias se multipliquem, né? E no mínimo cada um de nós teremos duas ideias. É diferente de trocar coisas. Então, o software livre, ele pega esse gancho, né, para dizer que quando que o livre aí é exatamente a possibilidade de trocar informações, trocar ideias, né, e multiplicar, né, fazer dar esse conceito, né, e essa citação da ideia de colaboração, né? As ideias, elas são sempre colaborativas. Então, o software livre tem em sua perspectiva, em sua base, a ideia de colaboração. Eu trago aqui alguns questionamentos, né, que provavelmente vocês vão fazer, como o que é software, como surgiu o software livre, o que o diferencia do software proprietário, né? Alguns de vocês já me fizeram essa questão, perguntando qual a diferença de software livre para software proprietário, como o software livre evoluiu até os dias de hoje, por que o movimento software livre cresce tanto aqui no Brasil. Aliás, ele cresceu muito, principalmente no período em que o Gilberto Gil foi presidente, né? Então, por isso, essa questão aí é bastante relevante.
Por que encontramos nele a solução para tantos problemas? Então vamos começar respondendo a partir da definição, né, do que é software livre. Do que é software. Então, software é qualquer programa de computador. Ao contrário do hardware, o hardware é a parte física, o software é a parte lógica. O software não é, ele não, ele não, o software ele não se desgasta ao longo do tempo, né? Ele vai se atualizando, ele vai sofrendo atualizações. Então, diferente do hardware, que é a parte física, com o tempo o hardware fica obsoleto, enquanto que o software ele pode sofrer alterações é, e ir se renovando, né? O software é, portanto, uma estrutura lógica, um programa que realiza funções dentro de um sistema computacional e é geralmente desenvolvido por programadores que utilizam linguagens de programação para construí-lo. Em sala de aula, eu vou falar um pouco mais, né, sobre isso e vou fazer alguns exemplos que vocês sabem que eu gosto de ir desenhando no quadro, né, para explicar de forma mais figurativa essa ilustrativa, né? Eu quero dizer essa definição, né? Então, o importante é que vocês fixem que software é a parte lógica, é o programa, né? É a parte do sistema computacional, dos sistemas operacionais. Então, tudo isso está ligado ao software e ele é desenvolvido a partir de linguagens de programação. Então, como surgiu, né, o software livre? O software livre foi desenvolvido, assim como outros softwares, a partir do código binário, né? O que são códigos binários? São códigos, né, produzidos a partir de zeros e uns. Lembrando que zero é off, ou seja, desligado, e quer dizer on, quer dizer ligado, né? Isso é uma linguagem somente compreensível pela máquina. Então, por isso que o programador ele está entre a linguagem da máquina e a linguagem computacional, né? Que é a linguagem do programa. A máquina ela não entende a linguagem de programação, ela entende a linguagem binária. Por quê? A máquina ela só entende o ligado e desligado, quer dizer, com energia e sem energia, né? Então, o conjunto de códigos binários, né, que vai representar uma letra, que vai representar uma palavra, uma cor, uma imagem, etc. Então, o código-fonte é a representação desses passos em uma denominada linguagem de programação, que pode ser, essa linguagem pode ser de ordem variada, né? O software proprietário, né? E aí é bom, né, importante, porque para falar de software livre a gente fala automaticamente de software proprietário. O software proprietário, ele é um software que é pago. Vale salientar também que o software proprietário ele tem o código fechado, então ele não pode sofrer alterações. Para fazer qualquer tipo de alteração, você precisa comprar novos pacotes de códigos, novos pacotes de dados, programas, para fazer essas alterações, porque o código é fechado. Ao contrário do software livre, o código é aberto, por isso livre. Quer dizer que o código é aberto. Então, as empresas vendiam seus softwares, né, quando surgiu. O software livre surgiu exatamente como resposta ao software proprietário, exatamente como uma alternativa ao software proprietário. Surge o software livre. Então, as empresas vendiam seus softwares, mas não disponibilizavam seus códigos, ou seja, o código-fonte. Então, o usuário só recebia o programa em zeros e uns, que tornava possível somente utilizar o software, mas não possível modificá-lo. Isso quer dizer que o software livre ele sofre essas modificações, né? O código pode ser modificado. A reação foi uma licença para a liberdade, que é assim, né, que os ativistas do software livre chamam, que é o software livre, como uma licença para a liberdade. E tudo permaneceu assim até que um grupo de hackers, programadores do MIT, fizeram
esse movimento, começaram a iniciar esse movimento. E aí aparece essa figura emblemática, né, que é o Stallman, o Richard Stallman, que vai criar, né, programas de código aberto. Né? Então, ele fundou o projeto GNU. GNU quer dizer G não é Unix, porque Unix era o software popular, proprietário, obviamente, na época. Então, ele criou o projeto GNU, que quer dizer G não é, ou seja, GNU não é Unix. Então, ele fez o GNU em cima de uma plataforma totalmente livre, ou seja, que qualquer pessoa pudesse utilizar. O software para qualquer fim, estudar. Então, o software para ser livre, ele precisa ser utilizado para qualquer fim, ele precisa permitir que o código seja estudado, ele precisa permitir também que o código sofra alterações, né, sofra modificações, e também que suas cópias, ou seja, as cópias criadas desse código, possam ser redistribuídas, desde que não sejam comercializadas, ok? Só que na criação, né, o Stallman enfrentou um problema, que foi o núcleo do software. Né? Ele criou o software livre, mas não tinha o kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional. E aí surge surge o trabalho de Torvald, que ele desenvolveu um trabalho de graduação e vários hackers estavam quebrando a cabeça para criar esse núcleo operacional e o Torvald chegou lá e criou o kernel, que é o núcleo, né, do Unix, em um trabalho de graduação. Né? Então é muito interessante isso. Né? Ele é finlandês e desenvolveu esse núcleo que aí, a partir daí, a junção do núcleo desenvolvido por Linus e, e o GNU, o projeto GNU do Stallman, se tem um software livre muito mais robusto que pôde ser como é que eu posso falar para vocês, que pode ser utilizado mais amplamente e assim ele ficou mais forte, né, para poder inclusive competir com outros softwares proprietários. Lembrando que o kernel, o Torvald chamou de Linux. Bom, eu vou parar por aqui, né? Na aula seguinte, eu vou continuar falando com vocês a respeito do software livre e vou fazer algumas representações, né? A gente vai trabalhar em laboratório e eu peço que vocês voltem a recapitular, pedindo que vocês olhem no site, né? no ambiente da disciplina e vejam a atividade que eu solicitei com a leitura do texto, que tem a ver com esse assunto que nós estamos falando, tá bom? Um abraço para vocês e vejo vocês pessoalmente na próxima aula.